Catherine, Washington, Hollywood, 1941. Capítulo 7. Catherine Alexander tinha a impressão de que sua vida entrara em nova fase, como se de algum modo ela tivesse atingido um nível emocional mais elevado, um ápice inebriante e alegre. Quando Bill Fraser estava na cidade, jantavam juntos todas as noites. Iam a concertos, ao teatro ou à ópera. Ele lhe arranjara um pequeno e adorável apartamento perto de Arlington. Quisera pagar o aluguel, mas Catherine insistia em fazê-lo. Comprara-lhe roupas e joias contra o que ela protestara no início, embaraçada por algum preceito protestante profundamente arraigado. Mas Fraser ficava tão feliz ao presenteá-la que Catherine desistiu de discutir o assunto. Quer você goste, quer não, pensava ela, você é uma amante. Aquela sempre lhe parecera uma palavra pesada, cheia de conotações sobre mulheres baratas e furtivas, em apartamentos de segunda categoria, levando uma vida de frustração emocional. Mas agora que estava acontecendo com ela própria, Catherine descobrira que não era nada disso. Apenas significava que ela estava dormindo com o homem que amava. Não parecia sujo nem sórdido, e sim perfeitamente natural. É interessante, pensou ela, como as coisas que os outros fazem parecem tão horríveis e, no entanto, quando somos nós que as fazemos, parecem tão certas. Quando se lê sobre as experiências sexuais de outra pessoa, é o True Confessions, mas quando se trata das próprias, é o Ladies' Home Journal. Fraser era um companheiro atencioso e compreensivo. Sentiam-se como se tivessem estado sempre juntos. Ela era capaz de preservar-lhe as reações a quase todas as situações e conhecia todos os seus estados de espírito. Ao contrário do que ele dissera, o sexo não se tornou mais emocionante. Mas Catherine dizia para si mesma que aquilo era apenas uma pequena parte do relacionamento, que ela não era uma colegial, precisando de excitação constante, mas sim uma mulher madura. Dar e receber um pouco, pensava ela. Na ausência de Fraser, sua agência de publicidade ficava a cargo de Wallace Turner, um contador executivo. William Fraser evitava ao máximo envolver-se nos negócios da agência, para poder se dedicar a seu trabalho em Washington. Mas sempre que surgia um problema importante requerendo sua ajuda, ele se habituara a discuti-lo com Catherine, usando-a como meio de sondagem. Descobriu assim que ela possuía uma queda natural para o negócio. Às vezes tinha ideias para campanhas publicitárias que se mostravam muito eficientes. Se eu não fosse tão egoísta, Catherine, disse ele uma noite ao jantar, poria você na agência, deixaria à vontade com algumas de nossas contas. Cobriu-lhe a mão com a sua. Sentiria tanta falta de você, acrescentou. Quero-a aqui, ao meu lado. Quero ficar aqui, Bill. Estou muito feliz com as coisas do jeito que estão. E era verdade. Pensara que se algum dia se visse numa situação daquelas, desejaria desesperadamente casar-se. Mas agora isto não parecia urgente. Sob todos os aspectos importantes, eles já estavam casados. Certa tarde, quando Catherine estava terminando um trabalho qualquer, Fraser entrou em sua sala. Que acha de dar um passeio pelo campo hoje à noite? Perguntou ele. Adoraria. Aonde vamos? A Virgínia, jantar com meus pais. Catherine olhou surpreendida. Eles sabem sobre nós? Não tudo, sorriu ele. Só que tenho uma jovem assistente maravilhosa e que vou levá-la para jantar. Se sentiu uma ponta
De desapontamento, ela não deixou transparecer. Ótimo, disse. Irei ao apartamento trocar de roupa. Apanho você às 7 horas. Combinado. A casa dos Fraser, situada nas lindas colinas onduladas da Virgínia, era um casarão colonial de fazenda, cercado por 60 acres de gramados bem verdes e terras cultivadas. O prédio datava do século XVII. Nunca vi nada parecido com isto, disse Catherine, maravilhada. É uma das melhores fazendas de criação da América, informou Fraser. O carro passou por um cercado cheio de magníficos cavalos, pelos paddocks bem cuidados e pelo bangalô do caseiro. Parece um outro mundo, exclamou Catherine. Invejo você por ter crescido aqui. Acha que gostaria de viver numa fazenda? Isso não é exatamente uma fazenda, disse ela friamente. É como possuir o seu próprio campo. Haviam chegado à casa. Fraser virou-se para ela. Minha mãe e meu pai são um tanto formais, preveniu ele. Mas você não precisa se preocupar, seja você mesma. Está nervosa? Não, disse Catherine em pânico. Ao dizer isto, percebeu, admirada, que estava mentindo. Conforme a tradição, sendo uma moça prestes a conhecer os pais do homem que amava, deveria estar apavorada, mas nada sentia, apenas curiosidade. Agora não havia tempo para pensar nisso, pois estavam descendo do carro e um mordomo de libré abria a porta saudando-os com um sorriso de boas-vindas. O coronel Fraser e sua senhora pareciam saídos das páginas de um livro de histórias de antes da guerra. A primeira coisa que impressionou Catherine foi sua aparência de velhice e fragilidade. O coronel era a cópia pálida do que um dia fora um homem bonito e cheio de vida. Fazia Catherine lembrar muito alguém e, com um choque, compreendeu quem era. Uma versão gasta e velha do próprio filho. Tinha os cabelos ralos e brancos, os olhos de um azul pálido, e suas mãos, outrora poderosas, estavam deformadas pela artrite. Mancava dolorosamente ao andar. Sua esposa tinha aparência aristocrática e ainda conservava traços de uma beleza infantil. Foi delicada e carinhosa para com Catherine. A despeito do que Fraser lhe dissera, Catherine sentiu que estava ali para ser inspecionada. O coronel e sua esposa passaram o tempo todo fazendo-lhe perguntas, discretas, mas bastante incisivas. Catherine contou-lhe sobre seus pais e sua infância, e quando mencionou a romaria de escola em escola, falou como se tivesse sido uma aventura engraçada, e não a agonia que realmente fora. Enquanto falava, percebia Bill Fraser sorridente e orgulhoso. O jantar esteve soberbo, à luz de velas, numa grande e antiquada sala de jantar, com lareira de mármore verdadeiro e criados de libré, prata antiga, dinheiro antigo, vinho antigo. Olhou para Bill Fraser e sentiu uma onda de gratidão. Sabia que aquele tipo de vida poderia ser seu, se desejasse. Sabia que Fraser a amava e o amava também. No entanto, faltava alguma coisa, entusiasmo. Provavelmente, pensou, estou esperando demais. Devo ter sido pervertida por Gary Cooper, Humphrey Bogart e Spencer Tracy. O amor não é um cavaleiro de armadura brilhante. É um senhor fazendeiro de terno de tweed cinzento. Malditos sejam todos aqueles filmes e livros. Ao olhar para o coronel, podia ver Fraser dali a 20 anos, exatamente igual ao pai. Ficou muito quieta durante o resto do jantar. A caminho de casa, Fraser perguntou: divertiu-se esta noite? Muito, gostei de seus pais. Eles também gostaram de você. Alegro-me. E era verdade.
exceto pela ideia vagamente inquietante, lá no fundo de que deveria se ter sentido mais nervosa ao conhecê-los. Na noite seguinte, enquanto jantavam no Jockey Club, Fraser lhe disse que teria de passar uma semana em Londres. Enquanto eu estiver fora, disse ele, há um trabalho interessante para você. Pediram a nosso escritório para supervisionar um filme da Força Aérea do Exército sobre recrutamento que estão rodando nos estúdios da MGM em Hollywood. Gostaria que você cuidasse disso na minha ausência. Catherine encarou-o incrédula. Eu? Não sei nem pôr filme numa Brownie. Como vou poder supervisionar uma filmagem? Pode, tanto quanto qualquer pessoa, sorriu Fraser. É tudo novidade, mas você não precisa preocupar-se. Haverá um produtor e tudo o mais. O exército pretende usar atores no filme. Por quê? Acho que eles pensam que os soldados não convencerão como atores. E isto é mesmo coisa do exército. Tive uma longa conversa com o general Matthews hoje à tarde. Ele deve ter empregado umas 100 vezes a palavra encantamento. É isto que eles querem vender. Estão iniciando uma grande campanha de recrutamento dirigida à jovem elite masculina da América. O filme é um dos golpes iniciais. Que terei que fazer? Perguntou Catherine. Só cuidar para que tudo corra bem. Você terá a palavra final. Tem um lugar reservado no avião das 9 horas de manhã para Los Angeles. Catherine assentiu. Está bem. Vai sentir falta de mim? Você sabe que sim, respondeu ela. Trarei um presente para você. Não quero nenhum presente, só quero que volte a salvo. Ela hesitou. A situação está piorando, não é, Bill? Ele concordou. Sim. Creio que dentro em breve entraremos na guerra. Que horrível! Será muito mais horrível se não entrarmos, disse ele calmamente. A Inglaterra escapou por milagre de Dunkirk. Se Hitler decidir atravessar o canal agora, não creio que os britânicos consigam detê-lo. Terminaram o café em silêncio e ele pagou a conta. Gostaria de passar a noite em minha casa? Perguntou Fraser. Hoje não, disse Catherine. Você terá de levantar-se cedo e eu também. Está certo. Depois que ele a deixou em seu apartamento e, enquanto se preparava para dormir, Catherine perguntou a si mesma por que não fora para a casa com Bill na véspera de sua partida. Não tinha resposta. Catherine crescera em Hollywood, embora nunca tivesse estado lá. Passara centenas de horas em cinemas escuros, absorvida pelos sonhos mágicos, fabricados pela capital mundial do cinema. E seria sempre grata pela alegria daquelas horas felizes. Quando o avião aterrissou no aeroporto de Burbank, ela estava cheia de entusiasmo. Uma limusine a esperava para levá-la ao hotel. E ao percorrerem as largas ruas ensolaradas, a primeira coisa que lhe chamou a atenção foram as palmeiras, sobre as quais já lera, e vira fotografias, mas que na realidade eram irresistíveis. Estavam em toda parte, destacando-se altas contra o céu, a parte inferior do tronco lisa, a parte superior verdejante e maravilhosa, enquanto no meio de cada uma havia um círculo de folhagens esfiapadas, como uma saia mal feita, pensou ela, pendurada ao acaso sobre um colã verde. Passaram por um imenso edifício que parecia uma fábrica, onde o grande letreiro sobre a entrada dizia Warner Bros. E logo abaixo combinação de bons filmes e bons cidadãos. Enquanto o carro passava diante do portão, Catherine pensou em James Cagney, em Yankee Doodle Dandy, Bette Davis em Vitória Amarga e sorriu alegremente. O carro passou pelo Hollywood Bowl, que parecia enorme visto de fora. Dobrou na direção oposta à Avenida Highland e rumou para o oeste pelo Hollywood Boulevard. Passaram o Egyptian Theatre e 2 quarteirões adiante, Grauman's Chinese,
enquanto Catherine vibrava. Parecia que estava revendo dois velhos amigos. O motorista atravessou o Sunset Boulevard e tomou a direção do Beverly Hills Hotel, dizendo: "A senhora vai gostar deste hotel, é um dos melhores do mundo." Era certamente um dos mais lindos que já vira, logo ao norte do Sunset, num semicírculo de palmeiras protetoras, cercado de grandes jardins. Tinha uma graciosa entrada para carros, pintada de rosa suave, descrevendo uma curva até a porta principal do hotel. Um jovem e zeloso assistente da gerência acompanhou Catherine a seu quarto, que não era nada mais, nada menos que um luxuoso bangalô situado atrás do prédio principal do hotel. Havia um ramalhete de flores sobre a mesa, com os cumprimentos da gerência, e outro maior e mais bonito, cujo cartão dizia: "Gostaria de estar aí, ou você aqui. Amor, Bill." O assistente da gerência entregara 3 recados telefônicos a Catherine, todos da parte de Alan Benjamin, que, conforme lhe fora dito, era o produtor do filme. Enquanto ela lia o cartão de Bill, o telefone tocou. Catherine correu para ele, agarrou o fone e disse ansiosamente: "Bill?" Mas era Alan Benjamin. "Bem-vinda à Califórnia, senhorita Alexander." Guinchou a voz dele através do fone. "Cabo Alan Benjamin, produtor deste projeto de pastelão." Um cabo. Ela imaginara que teriam encarregado um capitão ou coronel. "Começamos a filmar amanhã. Disseram-lhe que vamos usar atores em vez de soldados?" Continuou. "Ouvi dizer", respondeu Catherine. "Começamos a filmagem às 9 da manhã. Se você puder estar aqui por volta das 8, eu gostaria que desse uma olhada neles. Você sabe o que a Força Aérea do Exército quer?" "Certo", disse Catherine animadamente. Não tinha a menor ideia sobre o que a Força Aérea do Exército queria, mas supunha que, usando de bom senso e selecionando tipos que parecessem pilotos, seria suficiente. "Mandarei um carro apanhá-la às 7h30, dizia a voz. "Em meia hora estará na metro. É em Culver City. Encontro você no Estúdio 13. Eram quase 4 horas da manhã quando Catherine conseguiu dormir e teve a impressão de que mal fechara os olhos. O telefone tocara e a telefonista avisara que havia uma limusine à sua espera. 30 minutos depois estava a caminho da MGM. Era o maior estúdio de cinema do mundo. Havia um conjunto principal composto de 32 estúdios de som. O enorme edifício da administração Tauber, que abrigava Louis B. Mayer, 25 executivos e alguns dos mais famosos diretores, produtores e autores do show business. O segundo conjunto continha os grandes cenários de exteriores, constantemente reformados para novos filmes. Num intervalo de 3 minutos podia-se atravessar os Alpes suíços, uma cidade do oeste, um bloco de apartamentos de Manhattan e uma praia do Havaí. O conjunto 3, do lado oposto ao Washington Boulevard, abrigava adereços e cenários desmontáveis no valor de milhões de dólares e era usado para a filmagem de espetáculos ao ar livre. Tudo isto foi explicado a Catherine por sua guia, uma garota incumbida de levá-la ao Estúdio 13. "É uma cidade completa", dizia ela orgulhosamente. "Produzimos nossa própria eletricidade. Fazemos na cantina comida suficiente para alimentar 6.000 pessoas por dia. E construímos nossos próprios cenários ali mesmo, no conjunto dos fundos. Somos completamente autossuficientes, não precisamos de ninguém, exceto do público." Caminhando ao longo da rua, passaram por um castelo que consistia numa fachada sustentada por andaimes.
Em frente havia um lago e logo abaixo, no mesmo quarteirão, o saguão de um teatro de São Francisco. Não o teatro, apenas o saguão. Catherine riu alto e a garota olhou para ela. Há algo errado? Perguntou. Não, disse Catherine. É tudo maravilhoso. Dúzias de figurantes caminhavam pela rua. Cowboys e índios, conversando amigavelmente a caminho dos estúdios de som. Um homem surgiu de repente de uma esquina e, ao se desviar para não lhe dar um encontrão, Catherine notou que se tratava de um cavaleiro de armadura. Atrás dele vinha um grupo de garotas de maiô. Catherine concluiu que iria apreciar sua breve incursão no show business e desejou que seu pai pudesse ver tudo aquilo, pois ele teria adorado. Aqui estamos, disse a guia. Achavam-se diante de um imenso prédio cinzento, com um letreiro do lado dizendo Estúdio 13. Deixo você aqui, acha que ficará bem? Ótima, disse Catherine, obrigada. A guia partiu e Catherine se virou novamente para o estúdio de som. Acima da porta havia um aviso. Não entre quando a luz vermelha estiver acesa. Estava apagada, de modo que Catherine puxou a maçaneta da porta e abriu. Ou tentou abrir, pois a porta era surpreendentemente pesada, requerendo toda a sua força para se mover. Lá dentro, ela se viu diante de uma segunda porta tão pesada e maciça quanto a primeira. Era como entrar numa câmara de descompressão. Dentro do cavernoso estúdio de som, dúzias de pessoas se agitavam por todo lado, cada uma ocupada com algum encargo misterioso. Havia um grupo de homens com a farda da Força Aérea e Catherine deduziu que seriam os prováveis atores do filme. Num extremo do estúdio fora montado um escritório completo, com escrivaninha, cadeiras e um grande mapa militar pendurado na parede. Havia técnicos iluminando o cenário. Com licença, disse ela a um homem que passava, o Sr. Alan Benjamin está aqui? O pequeno cabo? Ele apontou, está ali. Catherine se virou e viu um homenzinho, de aparência frágil, no uniforme que lhe caía mal, onde se viam as divisas de cabo. Estava gritando com o outro que usava insígnias de general. Dane-se com o que disse o diretor de cena, gritava ele. Estou cheio de generais. Preciso é de não combatentes. Levantou as mãos em desespero. Todo mundo quer ser chefe, ninguém quer ser índio. Com licença, disse Catherine. Sou Catherine Alexander. Graças a Deus. Falou o homenzinho virando-se para os outros, com amargura na voz. Acabou-se a brincadeira, seus idiotas. Washington está aqui. Catherine piscou e antes que pudesse abrir a boca, o homenzinho disse, não sei o que estou fazendo aqui. Eu tinha um emprego de $350 por ano em Herborn, como editor de uma revista de móveis. Fui convocado para o corpo de sinaleiros e designado para elaborar filmes de treinamento. O que sei eu sobre produção ou direção? Esta é a pior confusão que já vi. Arrotou e bateu no estômago. Estou desenvolvendo uma úlcera, gemeu. E nem mesmo pertenço ao show business, com licença. Virou-se e dirigiu-se para a saída, deixando Catherine parada lá. Ela olhou à sua volta buscando ajuda. Todos pareciam estar olhando para ela, esperando que fizesse alguma coisa. Um homem de suéter, delgado e grisalho, aproximou-se, com um sorriso divertido nos lábios. Precisa de ajuda? Perguntou suavemente. Preciso de um milagre, disse Catherine com franqueza. Estou encarregada disto aqui e não sei o que devo fazer. Ele sorriu. Bem-vinda a Hollywood. Sou Tom O'Brien, o AD. Ela pareceu intrigada. Assistente de direção.
Seu amigo Cabo deveria ser o diretor, mas desconfio de que ele não vai voltar. Havia nele uma segurança tranquila que agradou a Catherine. Há muito tempo trabalha na MGM? Perguntou ela. 25 anos. Acha que poderia dirigir isto? Ela notou um estremecimento nos cantos de sua boca. Poderia tentar, disse solenemente. Fiz 6 filmes com William Wyler. Seu olhar se tornou sério e ele acrescentou: a situação não está tão ruim quanto parece. Só precisa de um pouco de organização. O roteiro está escrito e o cenário pronto. Já é um começo, disse Catherine. Percorreu o estúdio com os olhos procurando os uniformes. A maioria estava caindo mal e os homens pareciam um pouco à vontade dentro deles. Eles parecem anúncios de recrutamento da Marinha, comentou ela. O Brian Hill, divertido. De onde vieram essas fardas? Do vestiário do Oeste. Nosso departamento de guarda-roupa esgotou a provisão. Estamos rodando 3 filmes de guerra. Catherine observou os homens com um olhar crítico. Só uma meia dúzia parece realmente não servir, decidiu. Vamos mandá-los de volta e ver se podemos melhorar as coisas. O'Brien balançou a cabeça concordando certo. Catherine e O'Brien encaminharam-se para o grupo de figurantes. O ruído das conversas dentro do enorme estúdio era ensurdecedor. Vamos falar mais baixo, rapazes, gritou O'Brien. Esta é a senhorita Catherine Alexander que vai encarregar-se disto aqui. Ouviram-se alguns assovios e gritos apreciativos. Obrigada, sorriu Catherine. A maioria de vocês está com ótima aparência, mas alguns terão de voltar ao vestiário do Oeste e procurar uniformes melhores. Vamos fazer uma fila para que possamos dar uma boa olhada em vocês. Eu gostaria de dar uma boa olhada em você. Que vai fazer com relação ao jantar desta noite? Vou me entender com meu marido, disse Catherine, logo que ele termine sua luta de boxe. O'Brien colocou os homens numa fila mais ou menos organizada. Catherine ouviu risos e vozes próximas, virando-se aborrecida. Um dos figurantes estava de pé ao lado de uma peça do cenário, conversando com 3 garotas absolutamente hipnotizadas, que riam histericamente de tudo o que ele dizia. Catherine observou por um momento, aproximou-se do homem e disse: Você se importaria de se juntar a nós? O homem se voltou devagar. Está falando comigo? Perguntou preguiçosamente. Sim, disse Catherine. Gostaríamos de começar a trabalhar. Ela se afastou e o homem cochichou alguma coisa para as garotas, que soltaram uma estrondosa gargalhada e depois seguiu lentamente atrás de Catherine. Era um homem de corpo delgado e musculoso, alto e muito bonito, com cabelos pretos azulados e tempestuosos, olhos cinzentos. Ao falar, sua voz era grave, com um tom de insolente gozação. Que posso fazer por você? Perguntou a Catherine. Você quer trabalhar? Replicou ela. Quero, assegurou ele. Catherine lera certa vez um artigo sobre figurantes. Era uma raça de gente estranha, que passava sua vida anônima nos estúdios de som, dando atmosfera às cenas de massa, em que os astros apareciam. Eram uma gente sem rosto e sem voz, consequentemente sem ambição, para procurar qualquer tipo de trabalho digno deste nome. O homem à sua frente era um exemplo típico. Por ser tremendamente bonito, alguém em sua cidade natal provavelmente lhe dissera que poderia tornar-se um astro, e assim viera para Hollywood. Compreendera que é necessário talento, além de beleza, e, portanto, conformara-se em ser figurante. Era a saída mais fácil. Vamos ter de trocar algumas fardas, disse Catherine, pacientemente.
Há algo de errado com a minha? Perguntou ele. Catherine reparou melhor no uniforme dele. Tinha de admitir que lhe caía perfeitamente, ressaltando os ombros largos sem exagerá-los, modelando a cintura delgada. Notou a túnica, percebendo que havia insígnias de capitão nos ombros e que ele prendera ao peito um molhe de fitas vivamente coloridas. Está suficientemente impressionante, chefe? Quem lhe disse que faria papel de capitão? Ele a encarou muito sério. Foi ideia minha, não acha que dou um bom capitão? Catherine sacudiu a cabeça. Não, não acho. Ele franziu os lábios com ar pensativo. Primeiro-tenente? Não. Que acha de segundo-tenente? Realmente não acho que você dê para o oficial. Seus olhos escuros contemplavam-na zombeteiramente. Ah, é? Mais alguma coisa errada? Perguntou. Sim, disse ela, as medalhas. Você deve ser terrivelmente corajoso. Ele riu. Pensei em dar um pouco de colorido a este maldito filme. Você só esqueceu uma coisa, disse Catherine rispidamente. Ainda não estamos em guerra. Só poderia tê-las conquistado num carnaval. O homem sorriu para ela. Tem razão, admitiu humildemente. Não tinha pensado nisso. Tirarei algumas delas. Tire todas, disse Catherine. Ele deu outra vez aquele sorriso lento e debochado. Certo, chefe? Catherine quase vociferou. Pare de me chamar de chefe, mas pensou que vá para o inferno e girou nos calcanhares para falar com O'Brien. 8 homens foram mandados de volta para trocar a farda e durante a hora seguinte Catherine discutiu a cena com O'Brien. O pequeno cabo voltara por alguns instantes, mas tornara a desaparecer. Tanto melhor, pensou Catherine. Ele só fazia lamentar-se e deixar todo mundo nervoso. O'Brien acabou de rodar a primeira cena antes do almoço e, na opinião de Catherine, até que não saiu mal. Apenas um incidente atrapalhara a sua manhã. Ela dera várias falas para aquele intolerante figurante ler, para humilhá-lo em cena, de modo que ele pagasse pela impertinência. Mas o homem lera as falas perfeitamente, representando a cena com firmeza, e ao terminar virara-se para ela, dizendo: Gostou, chefe? Quando o pessoal parou para almoçar, Catherine dirigiu-se para a enorme cantina do estúdio, sentando-se a uma mesinha de canto. Perto dela, numa grande mesa, havia um grupo de soldados fardados. Catherine estava de frente para a porta e viu quando aquele figurante entrou. As 3 garotas penduradas nele, cada uma tentando chegar mais perto. Sentiu que o sangue lhe subia às faces, mas concluiu que não passava de uma reação química, pois há pessoas que a gente odeia à primeira vista, assim como há outras de quem se gosta ao primeiro olhar. Havia algo na suprema arrogância dele que a irritava. Daria um perfeito gigolô, e na certa era exatamente o que ele era. Ele acomodou as garotas numa mesa, levantou a vista e deu com Catherine. Inclinou-se dizendo alguma coisa às garotas, que se viraram para olhá-lo e depois caíram na gargalhada. Maldito! Ela o viu aproximar-se de sua mesa olhando com aquele sorriso lento e astuto no rosto. Importa-se se me reúno a você por um momento? Perguntou. Mas ele já se sentara, examinando-a, os olhos penetrantes e brincalhões. Que é que você quer? Perguntou Catherine rispidamente. O sorriso se tornou mais amplo. Quer mesmo saber? Os lábios dela se crisparam de raiva. Escute, queria perguntar-lhe, disse ele rapidamente, como me saí esta manhã. Fui convincente? Disse inclinando-se ansiosamente.
Você pode ser convincente para elas, disse Catherine, indicando as garotas. Mas, se quer minha opinião, acho que é um fiasco. Fiz alguma coisa que a ofendesse? Tudo o que você faz me ofende, disse ela calmamente. Acontece que não gosto do seu tipo. Qual é o meu tipo? Você é uma farsa. Diverte-se usando este uniforme, se pavoneando diante das garotas. Mas já pensou em se alistar? Ele a olhou incrédulo. E levar um tiro? Perguntou. Isso é bom para os trouxas. Curvou-se para a frente, acrescentando: Isto aqui é bem mais divertido. Os lábios de Catherine estavam trêmulos de raiva. Você não está na idade de ser convocado? Creio que tecnicamente estou, mas um amigo meu conhece um sujeito em Washington e... Baixou a voz. Acho que eles nunca vão me pegar. Acho você desprezível, explodiu Catherine. Por quê? Se você não sabe por que, eu jamais poderia explicar-lhe. Por que não tenta? No jantar esta noite na sua casa, sabe cozinhar? Catherine se levantou, vermelha de raiva. Não se preocupe em voltar à filmagem, disse. Falarei com o Sr. O'Brien para lhe mandar o cheque por seu trabalho desta manhã. Ela se virou para sair e então lembrou-se de perguntar. Como é seu nome? Douglas, disse ele. Larry Douglas. Fraser telefonou de Londres na noite seguinte para saber como iam as coisas. Catherine contou-lhe os acontecimentos do dia, mas não mencionou o incidente com Larry Douglas. Quando Fraser voltasse a Washington, ela contaria e os dois ririam juntos. Na manhã seguinte, cedo, enquanto Catherine se vestia para ir ao estúdio, a campainha tocou. Ela abriu a porta do bangalô e deu com um jovem entregador segurando um grande ramalhete de rosas. Catherine Alexander? Perguntou ele. Sim, assine aqui, por favor. Catherine assinou o recibo que ele lhe entregou. São encantadoras, disse, pegando as flores. São $15. Como disse? $15, contra a entrega. Eu não comprei. Seus lábios se franziram enquanto agarrava o cartão preso às flores e tirava-o do envelope. O cartão dizia, teria pago eu mesmo, mas estou desempregado. Amor, Larry. Ficou olhando para o cartão sem poder acreditar. Bem, vai ficar com elas ou não? Perguntou o entregador. Não. Disse ela rispidamente, empurrando-lhe as flores de volta. O garoto olhou-a, intrigado. Ele disse que a senhorita ia rir, que era uma brincadeira entre vocês. Não estou rindo, disse Catherine, batendo a porta furiosamente. Durante todo o dia, o incidente a incomodou. Já encontraram homens cheios de si, mas nenhum com a excessiva presunção do Sr. Larry Douglas. Estava certa de que ele colecionava uma série interminável de vitórias com louras idiotas e morenas peitudas, que mal podiam esperar para se atirarem em sua cama. Mas o fato de ele a incluir naquela categoria fazia com que Catherine se sentisse rebaixada e humilhada. Bastava pensar nele para sentir arrepios desagradáveis. Ela decidiu não pensar mais no assunto. Às 7 horas da noite, quando já deixava o estúdio, foi abordada por um assistente com um envelope na mão. Encarregou-se disto, senhorita Alexander? Perguntou ele. Era um recibo da central de elencos onde se lia: uma farda, capitão. 6 fitas de condecoração, diversas. 6 medalhas, diversas. Nome do ator, Lawrence Douglas. Recibo pessoal a Catherine Alexander, MGM. Catherine levantou os olhos, o rosto vermelho. Não, disse. Que devo dizer a eles? Perguntou o assistente. Diga-lhe que pagarei pelas medalhas dele, desde que sejam póstumas. O filme ficou pronto 3 dias depois. Catherine viu o capitão no dia seguinte, viu a cópia no dia seguinte e aprovou.
Não ganharia qualquer prêmio, mas era um filme simples e eficiente. Tom O'Brien fizeram um bom trabalho. Na manhã de sábado, ela tomou um avião para Washington. Nunca se sentira tão feliz em deixar uma cidade. Segunda-feira de manhã estava no escritório tentando pôr em dia o trabalho que se acumulara durante sua ausência. Pouco antes do almoço, Anne, sua secretária, chamou-a pelo intercomunicador. Há um senhor Larry Douglas ao telefone de Hollywood, Califórnia, a pagar. Quer atender? Não, disse ela com raiva. Diga-lhe que deixe, eu mesma digo. Respirou fundo e apertou o botão do telefone. Senhor Douglas? Bom dia. A voz dele parecia um doce. Tive um trabalhão para localizá-la. Você não gosta de rosas? Senhor Douglas, começou Catherine, a voz trêmula de raiva. Senhor Douglas, eu adoro rosas. Não gosto é do senhor. Não gosto de nada seu. Falei claro. Você não sabe nada de mim. Sei mais do que me interessa saber. Acho-o covarde e desprezível. Não quero que me telefone nunca mais. Tremendo, bateu o telefone com os olhos cheios de lágrimas de raiva. Atrevido. Ficaria tão contente com a volta de Bill. 3 dias depois, Catherine recebeu pelo correio uma foto 10x12 de Larry Douglas com a dedicatória para o chefe com amor de Larry. Anne contemplou-a fascinada e disse, meu Deus, ele é de verdade? É uma farsa, replicou Catherine. A única coisa de verdade aí é o papel em que a foto foi impressa. Rasgou o retrato em pedaços, enquanto Anne olhava decepcionada. Que desperdício! Nunca vi ninguém assim em pessoa. Em Hollywood, diz Catherine com dureza. Existem cenários que são só fachada, sem fundações. Acabamos de ver um deles. Durante as 2 semanas seguintes, Larry Douglas telefonou pelo menos uma dúzia de vezes. Catherine deu instruções a Anne para lhe dizer que não telefonasse mais e que não se preocupasse em informá-la sobre suas chamadas. Certa manhã, enquanto tomava um ditado, Anne levantou os olhos e disse timidamente, sei que me disse para não incomodá-la mais com as chamadas do Sr. Douglas, mas é que ele ligou novamente, parecendo tão desesperado e, bem, como que perdido. Ele está perdido, disse Catherine friamente. E se você for esperta, não tentará encontrá-lo. Mas ele parece encantador. Ele inventou a lisonja. Fez um monte de perguntas a seu respeito. Ela notou o olhar de Catherine e acrescentou rapidamente, mas é claro que eu nada falei. Você foi inteligente, Anne. Recomeçou a ditar, mas não conseguia concentrar-se. Imaginava que o mundo deveria estar cheio de Larry Douglas, o que a fazia admirar William Fraser ainda mais. Bill voltou na manhã do domingo seguinte e Catherine foi esperá-lo no aeroporto. Ficou observando enquanto ele passava pela alfândega e se encaminhava para a saída onde ela o aguardava. O rosto dele se iluminou ao vê-la. Cat, disse, que surpresa agradável. Não pensei que viesse me receber. Não pude esperar. Sorriu, dando-lhe um grande abraço que o fez olhá-la espantado. Você sentiu minha falta, mais do que você pensa. Como foi Hollywood? Perguntou ele. Correu tudo bem? Ela hesitou. Otimamente, eles estão muito satisfeitos com o filme. Foi o que ouvi dizer. Bill, da próxima vez que viajar, leve-me com você. Ele a olhou satisfeito e comovido. Combinado. Senti muito sua falta e pensei demais em você. Foi mesmo? Você me ama? Muito, Sr. Fraser. Também amo você, disse ele. Por que não saímos hoje à noite para comemorar? Ela sorriu.
Maravilhoso. Jantaremos no Jefferson Club. Ela o levou à casa e Fraser disse: tenho alguns milhares de telefonemas para dar. Pode me encontrar no clube às 8 horas? Ótimo. Catherine voltou a seu apartamento, lavou e passou algumas roupas. Cada vez que olhava para o telefone tinha a impressão de que ia tocar, mas ele permaneceu em silêncio. Pensou em Larry Douglas tentando extrair informações de Annie a seu respeito e, quando deu por si, estava rangendo os dentes. Talvez falasse com Fraser para pôr o nome de Douglas em sua lista de convocações. Não vou preocupar-me com isso, pensou. Eles provavelmente o descobririam, ele seria julgado e declarado libertino. Lavou o cabelo, tomou um longo e delicioso banho e se enxugava quando o telefone tocou. Ficou tensa, aproximou-se e pegou o fone dizendo friamente sim. Era Fraser. Olá, disse ele, há algo errado? Claro que não, Bill, disse ela depressa. Eu estava tomando banho. Sinto muito. A voz dele assumiu um tom brincalhão. Quero dizer que sinto muito não estar aí com você. Também sinto, replicou ela. Telefonei para lhe dizer que estou com saudades. Não se atrase. Catherine sorriu. Não me atrasarei. Desligou lentamente, pensando em Bill. Pela primeira vez, sentia que ele estava pronto para se declarar. Iria pedir-lhe para se tornar Sra. William Fraser. Disse o nome em voz alta. Sra. William Fraser. Tinha um ar distinto, meu Deus, pensou. Estou ficando esnobe. Há 6 meses teria dado pulos. E agora tudo o que achava para dizer era que tinha um ar distinto. Teria mudado tanto assim? Não era uma ideia reconfortante. Olhou para o relógio e começou a se vestir depressa. O Jefferson Club ficava na Rua F, um discreto prédio de tijolos, recuado da calçada e cercado por uma grade de ferro batido. Era um dos clubes mais fechados da cidade. A maneira mais fácil de se tornar sócio era ter um pai que o fosse. Quem não tomasse esta precaução tinha de ser recomendado por 3 sócios. As propostas eram examinadas uma vez por ano e bastava uma bola preta para afastar a pessoa do Jefferson Club pelo resto da vida, pois era regra severa a de que nenhum candidato podia ser proposto mais de uma vez. O pai de William Fraser fora um dos sócios fundadores, de modo que Fraser e Catherine jantavam lá pelo menos uma vez por semana. O cozinheiro-chefe trabalhara durante 20 anos para o ramo francês dos Rothschilds. A comida era soberba e a adega considerada a 3ª melhor da América. O clube fora decorado por um dos maiores decoradores do mundo, que dedicara especial atenção às cores e à iluminação, de modo que as mulheres se viam banhadas por luz de velas, o que lhes acentuava a beleza. Em qualquer noite, os frequentadores podiam ver-se na companhia do vice-presidente, de membros do gabinete ou da Suprema Corte, senadores e poderosos industriais, cabeças de impérios internacionais. Catherine encontrou Fraser à sua espera no vestíbulo. Estou atrasada? Perguntou. Não faria mal se estivesse, disse ele, contemplando-a com evidente admiração. Sabe que está fantasticamente linda? Claro, replicou ela. Todo mundo sabe que eu sou a fantasticamente linda Catherine Alexander. Estou falando sério, Cat. Seu tom foi tão solene que a deixou embaraçada. Obrigada, Bill, disse desajeitadamente. E pare de me olhar desse jeito. Não posso evitar, disse ele, tomando-a pelo braço. Loves, o maître, conduziu-os a uma mesa de canto. Aqui está, senhorita Alexander. Senhor Fraser, tenha um bom jantar. Catherine gostava de ser conhecida do maître do Jefferson Club.
Sabia que isto era infantil e ingênuo de sua parte, mas lhe dava a sensação de ser alguém, de pertencer àquele lugar. Agora estava comodamente sentada, à vontade e satisfeita, examinando a sala. Quer um drink? Perguntou Fraser. Não, obrigada, disse ela. Ele abanou a cabeça. Preciso ensinar-lhe alguns maus hábitos. Já ensinou, murmurou Catherine. Ele sorriu e pediu uísque com soda. Catherine estudou-o pensando no homem encantador que era. Tinha certeza de que poderia fazê-lo muito feliz. E que também seria feliz casando-se com ele. Muito feliz. Disse decididamente para si mesma. Pergunte a qualquer um, pergunte à revista Time. Tinha ódio de si própria devido a esta maneira de pensar. Em nome de Deus, o que haveria de errado com ela? Bill começou e ficou petrificada. Larry Douglas vinha na direção deles, um sorriso de reconhecimento nos lábios ao ver Catherine. Usava aquela farda da Força Aérea do Exército, lá da central de elencos. Ela ficou olhando, incrédula, enquanto ele se aproximava da mesa sorrindo, satisfeito. Alô, disse. Mas não se dirigia a ela e sim a Bill, que se levantou e lhe apertou a mão. Que bom ver você, Larry. Estou feliz por vê-lo, Bill. Catherine olhava para os dois, sua mente paralisada, recusando-se a funcionar. Fraser estava dizendo: Cat, este é o capitão Larry Douglas. Larry, esta é a senhorita Alexander, Catherine. Larry a contemplava com um olhar zombeteiro. Não imagina meu prazer em conhecê-la, senhorita Alexander, disse solenemente. Catherine abriu a boca para falar, mas de repente percebeu que nada tinha para dizer. Fraser a observava esperando que ela falasse, mas tudo o que conseguiu foi mover a cabeça. Não confiava em sua voz. Junte-se a nós, Larry? Perguntou Fraser. Larry olhou para Catherine e disse modestamente: se tem certeza de que não vou atrapalhar? É claro que não, sente-se. Larry sentou ao lado de Catherine. Que gostaria de beber? Perguntou Fraser. Whisky e soda, respondeu Larry. O mesmo para mim, disse Catherine temerariamente. Duplo. Fraser olhou-a surpreendido. Não posso acreditar. Você disse que me queria ensinar alguns maus hábitos, disse ela. Creio que gostaria de começar já. Após pedir os drinks, Fraser se voltou para Larry. O general Terry esteve me falando sobre algumas de suas façanhas no ar e em terra. Catherine mantinha os olhos fixos em Larry, enquanto suas ideias turbilhavam, tentando ajustar-se. Aquelas medalhas, disse. Ele a contemplava com ar inocente. Ela engoliu em seco. Ah, onde as obteve? Ganhei-as num carnaval, respondeu ele muito sério. Que carnaval? Riu Fraser. Larry voou pela RAF. Era o líder do esquadrão americano, de lá. Convenceram-no a dirigir uma base de treinamento aqui em Washington, para preparar alguns dos nossos rapazes para combater. Catherine virou-se para Larry, que lhe sorria complacente, enquanto seus olhos pareciam dançar. Como se revisse um velho filme, recordou seu primeiro encontro, palavra por palavra. Ordenara-lhe que tirasse as divisas de capitão e as medalhas, e ele concordara alegremente. Fora presunçosa, excessiva, e chamara-o de covarde. Teve vontade de se enfiar debaixo da mesa. Gostaria de que você me tivesse avisado de que viria para cá, dizia Fraser. Eu teria preparado uma recepção à altura. Deveríamos ter organizado uma grande festa para comemorar sua volta. Prefiro assim, disse Larry.
e olhou para Catherine, que desviou a vista incapaz de encará-lo. Aliás, continuou ele inocentemente, procurei você quando estive em Hollywood, Bill. Ouvi dizer que estava produzindo um filme para a Força Aérea. Parou para acender um cigarro e apagou o fósforo com um sopro caprichado. Cheguei a ir ao estúdio, mas você não estava. Precisei ir a Londres, respondeu Fraser. Catherine foi a Hollywood. Surpreende-me que vocês dois não tenham se encontrado. Catherine olhou para Larry, que a observava com uma expressão divertida. Este era o momento para mencionar o que acontecera. Ela contaria a Fraser e todos ririam, como de uma piada engraçada. Mas, de algum modo, as palavras encalharam em sua garganta. Larry concedeu-lhe um momento, então disse: o estúdio estava apinhado de gente, creio que nos desencontramos. Ela o odiou por ajudá-la a sair da situação, por torná-los aliados contra Fraser. Quando os drinks chegaram, Catherine engoliu o seu rapidamente e pediu outro. Aquela seria a noite mais terrível de sua vida. Mal podia esperar para sair dali, para escapar de Larry Douglas. Fraser perguntou sobre suas experiências de guerra e ele as fez parecerem simples e divertidas. Era óbvio que não levava coisa alguma a sério, era um peso leve. Mas para fazer justiça, Catherine teve de admitir para si mesma que um peso leve não se apresentaria à RAF como voluntário, nem se tornaria herói lutando contra a Luftwaffe. Era irracional, mas odiava-o ainda mais por ser um herói. Não conseguia compreender sua própria atitude e meditou sobre isso durante seu terceiro uísque duplo. Que diferença fazia o fato de ele ser um herói ou um vagabundo? E então compreendeu que, se fosse um vagabundo, ele se encaixaria perfeitamente numa categoria com a qual ela sabia lidar. Recostou-se na cadeira, ouvindo os dois homens conversarem através da névoa dos drinks. Quando Larry falava, revelava um entusiasmo impetuoso, uma vitalidade tão palpável que atravessava a mesa e chegava até ela. Parecia-lhe, agora, o homem mais cheio de vida que já conhecera. Teve a impressão de que ele nada recusava à vida, que se dava inteiramente a tudo, zombando de quem tinha medo de dar. Quem tinha medo quer dizer, tal qual ela própria. Mal tocou na comida e não tinha a menor ideia do que estava comendo. Encontrou o olhar de Larry e foi como se já fosse seu amante, como se já tivessem estado juntos, como se devessem ficar juntos, e ela sabia que aquilo era uma loucura. Ele parecia um ciclone, uma força da natureza, e qualquer mulher tragada pelo redemoinho seria destruída. Larry estava sorrindo para ela. Receio que estivemos excluindo a senhorita Alexander da conversa, disse polidamente. Estou certo de que ela é mais interessante do que nós dois juntos. Engana-se, disse Catherine roucamente. Minha vida é muito monótona. Trabalho com Bill. Mal acabara de falar, percebeu como soara mal e ficou vermelha. Não quis dizer isso, falou. Quis dizer que... Sei o que quis dizer, falou Larry, tentando ajudar, e ela o odiou ainda mais. Ele se voltou para Bill. Onde a encontrou? Tive sorte, disse Fraser calorosamente. Muita sorte. Você ainda não está casado? Larry deu de ombros. Quem iria me querer? Seu bastardo, pensou Catherine, e deu uma olhada em volta. Meia dúzia de mulheres estavam de olho nele.
Algumas disfarçando, algumas abertamente. Ele era como um ímã sexual. Que achou das inglesas? Perguntou Catherine com atrevimento. Ótimas, disse ele delicadamente. É claro que eu não tinha muito tempo para esse tipo de coisa, estava ocupado voando. Para o inferno com sua falta de tempo, pensou ela. Aposto que não sobrou uma virgem num raio de 100 milhas à sua volta. Disse em voz alta: tenho pena daquelas pobres garotas, veja só o que perderam. Seu tom foi mais ferino do que ela pretendera, e Fraser ficou espantado com sua rudeza. Cat, disse ele. Vamos tomar outro drink, interrompeu Larry rapidamente. Acho que talvez Catherine já tenha bebido bastante, replicou Fraser. De jeito nenhum. Começou Catherine e notou, horrorizada, que estava embrulhando as palavras. Acho que quero ir para casa, disse. Está bem. Fraser dirigiu-se a Larry. Catherine não costuma beber, desculpou-se. Imagino que esteja excitada com sua volta, disse Larry. Catherine teve vontade de agarrar um copo d'água e atirar nele. Odiara ao menos enquanto for um vagabundo, mas agora o odiava mais e não compreendia por quê. Na manhã seguinte, Catherine acordou com uma ressaca que, em sua opinião, entraria com certeza para a história da medicina. Carregava no mínimo 3 cabeças sobre os ombros, cada uma pulsando ao som de um tambor diferente. Ficar deitada quieta era uma agonia, mas tentar mover-se era ainda pior. Enquanto se deixava ficar deitada, lutando contra a náusea, veio-lhe à mente a lembrança da noite anterior e a dor aumentou. Sem razão de ser, culpava Larry Douglas por sua ressaca, pois se não fosse ele, não teria bebido. Virou a cabeça penosamente para olhar o relógio ao lado da cama. Dormira demais. Relutou entre ficar na cama ou chamar um pulmão de aço. Levantou-se cuidadosamente de seu leito de morte e se arrastou até o banheiro. Tropeçou para dentro do box, abriu a água fria e deixou jatos gelados deslizarem sobre seu corpo. Deu um grito quando a água bateu nela, mas ao sair do chuveiro sentia-se melhor. Não bem, pensou, apenas melhor. 45 minutos mais tarde estava em sua escrivaninha, quando Anne, a secretária, entrou, no auge do entusiasmo. Adivinhe, disse ela. Hoje não, sussurrou Catherine. Seja uma boa menina e fale baixinho. Olhe, empurrou-lhe o jornal da manhã. É ele. Na primeira página estava uma foto de Larry Douglas, sorrindo com insolência para ela. A legenda dizia, abre aspas, herói americano da RAF volta a Washington para comandar nova unidade de combatentes, fecha aspas. Seguia-se uma história em 2 colunas. Não é excitante? Gritou Anne. Terrivelmente, disse Catherine, atirando o jornal na cesta de papéis. Podemos continuar a trabalhar agora? Anne olhou para ela surpreendida. Sinto muito, disse. Eu pensei que a iria interessar, já que se trata de um amigo seu. Ele não é um amigo, corrigiu Catherine. É mais um inimigo. Será que poderíamos simplesmente esquecer o Sr. Douglas? Acrescentou ao notar a expressão do rosto de Anne. É claro, disse ela numa voz perplexa. Eu disse a ele que a senhorita ficaria satisfeita. Catherine encarou-a. Quando? Quando ele telefonou hoje de manhã, ligou 3 vezes. Catherine se controlou, tentando manter sua voz natural. Por que não me disse? Pediu-me para não lhe dizer quando ele telefonasse. Ela observava a Catherine completamente confusa. Ele deixou algum número? Não. Bom,
Catherine pensou no rosto dele, naqueles olhos grandes, escuros e zombeteiros. Bom, disse de novo com mais firmeza. Terminou de ditar algumas cartas e, quando Annie saiu da sala, dirigiu-se à cesta de papéis e retirou o jornal. Leu palavra por palavra tudo sobre Larry, descobrindo que ele era um as, com 8 aviões alemães a seu crédito, e que fora abatido 2 vezes, sobre o Canal da Mancha. Tocou para Annie pelo intercomunicador. Se o Sr. Douglas telefonar outra vez, falarei com ele. Houve uma pausa mínima. Sim, senhorita Alexander. Afinal, não havia razão para ser grosseira com o homem. Limitar-se-ia a pedir desculpas por seu comportamento no estúdio e a pedir-lhe que parasse de telefonar. Ela ia se casar com Bill Fraser. Esperou durante a tarde toda que ele telefonasse novamente, o que até às 6 horas não aconteceu. E por que haveria de telefonar? Perguntou Catherine a si mesma. Deve estar ocupado, transando umas 6 garotas. Você tem sorte. Envolver-se com ele deve ser como ir a um matadouro. Pegue seu número e espere a vez. Quando ia saindo, avisou Annie. Se o Sr. Douglas telefonar amanhã, diga que não estou. Annie nem piscou. Sim, senhorita Alexander, boa noite. Boa noite. Catherine desceu pelo elevador imersa em seus pensamentos. Estava certa de que Bill Fraser queria casar-se com ela. A melhor coisa a fazer seria dizer-lhe que o fizesse imediatamente. Falaria com ele naquela mesma noite. Iriam para fora em lua de mel e quando estivessem de volta, Larry Douglas já teria partido, ou algo assim. A porta do elevador se abriu no saguão e lá estava Larry Douglas encostado na parede. Tirara as medalhas, as fitas e estava usando divisas de segundo-tenente. Sorriu para ela, aproximando-se. Este está melhor? Perguntou alegremente. Catherine olhou para ele, o coração aos saltos. Não é contra o regulamento usar divisas trocadas? Não sei, disse ele seriamente. Pensei que fosse você a encarregada destas coisas. Ficou parado lá olhando-a e ela disse numa voz fraca: Não faça isso comigo. Quero que me deixe em paz. Eu pertenço a Bill. Onde está sua aliança? Catherine passou depressa por ele e dirigiu-se para a porta da rua. Quando chegou lá, ele já estava segurando a porta para ela passar. Do lado de fora, pegou-lhe o braço e ela sentiu um choque percorrer seu corpo inteiro. Havia uma eletricidade emanando dele que a queimava. Cat, começou. Pelo amor de Deus, disse ela desesperada, que quer você de mim? Tudo, respondeu suavemente, quero você. Pois bem, você não pode me ter, gemeu ela, vá torturar outra pessoa. Virou-se para ir embora, mas ele assegurou. Que quer dizer com isso? Não sei, disse Catherine, os olhos se enchendo de lágrimas. Não sei o que estou dizendo. Eu estou de ressaca, quero morrer. Ele deu um sorriso compreensivo. Conheço um tratamento maravilhoso para ressacas. Conduziu-a à garagem do prédio. Para onde estamos indo? Perguntou ela em pânico. Pegar o meu carro. Catherine levantou os olhos para ele, procurando sinais de triunfo em sua expressão. Mas tudo o que viu foi um rosto forte, incrivelmente bonito, cheio de calor humano e compaixão. O garagista trouxe um conversível dourado com a capota arriada. Larry ajudou-a a entrar no carro e se sentou ao volante. Catherine ficou imóvel, olhando fixamente para a frente, sabendo que estava jogando toda a sua vida fora e totalmente incapaz de impedi-lo. Queria dizer àquela garota idiota e perdida no carro que fugisse. Sua casa ou a minha?
perguntou Larry delicadamente. Ela sacudiu a cabeça. Tanto faz, disse desesperadamente. Vamos à minha casa. Quer dizer que ele não era totalmente insensível, ou talvez tivesse medo de competir com a sombra de William Fraser. Ela o observou enquanto dirigia habilmente pelo tráfego do começo da noite. Não, ele não tinha medo de nada, e isso fazia parte de sua maldita atração. Tentou dizer a si mesma que era livre para dar um não, para ir embora. Como era possível amar Bill Fraser e ao mesmo tempo sentir-se desse jeito por Larry? Se é que ajuda alguma coisa, disse Larry suavemente, saiba que estou tão nervoso quanto você. Obrigada, disse Catherine olhando para ele. Era mentira, é claro. Provavelmente dizia isso a todas as suas vítimas, enquanto as levava para a cama para seduzi-las. Mas pelo menos não estava se vangloriando a respeito. O que mais a preocupava era o fato de estar traindo Bill Fraser. Ele era bom demais para ser magoado e isto iria magoá-lo muito. Catherine sabia disso. Como sabia que o que estava fazendo era errado e sem sentido, mas parecia já não ter mais vontade própria. Haviam atingido um agradável bairro residencial, com grandes árvores frondosas ao longo da rua. Larry parou diante de um prédio de apartamentos. Estamos em casa, disse calmamente. Catherine sabia que esta era a sua última oportunidade de dizer não, de dizer a Larry que não a procurasse mais. Esperou em silêncio enquanto ele dava a volta e abria a porta. Depois saltou do carro e entrou no edifício. O apartamento de Larry fora decorado para um homem, em cores sóbrias e mobiliário másculo. Ao entrarem, Larry tirou o capote de Catherine e ela estremeceu. Está com frio? Perguntou ele. Não. Quer um drink? Não. Delicadamente ele a tomou nos braços e a beijou, e Catherine teve a impressão de que seu corpo se incendiava. Sem uma palavra, levou-a para o quarto. Havia uma premência crescente à medida que ambos se despiam em silêncio. Ela se estendeu na cama, nua, e Larry se deitou a seu lado. Larry. Mas os lábios dele cobriram os seus, enquanto as mãos começaram a lhe percorrer o corpo, explorando-o delicadamente, e Catherine se esqueceu de tudo, menos do prazer do que lhe estava acontecendo, e suas mãos começaram a procurar por ele, até que o encontraram quente, firme e pulsante. Ele estava sobre ela e havia uma alegria estranha que ela jamais sonhara ser possível. E então os dois estavam juntos, movendo-se cada vez mais numa dança fantástica que fazia girar o quarto, o mundo, o universo, até acontecer uma explosão que se transformou num êxtase delirante, numa viagem inacreditável, arrasadora, uma chegada e uma partida, um fim e um começo. E Catherine jazia lá, exausta e atordoada, abraçando-o fortemente para que nunca pudesse se afastar, para que aquela sensação nunca mais parasse. Nada que jamais lera ou ouvira poderia tê-la preparado para aquilo. Era incrível que o corpo de outra pessoa pudesse proporcionar tal felicidade. Ela jazia em paz, uma mulher, e compreendeu que mesmo se jamais tornasse a vê-lo, seria grata a ele pelo resto da vida. Cat? Ela se virou para olhá-lo lenta e preguiçosamente. Sim, até sua voz lhe pareceu mais profunda, mais amadurecida. Poderia tirar as unhas das minhas costas? De súbito ela percebeu que cravara as unhas em sua carne. Oh, sinto muito. Começou a examinar-lhe as costas, mas ele segurou suas mãos e a puxou para si. Não faz mal, você está feliz? Feliz? Seus lábios tremeram e, para horror seu, começou a chorar.
Grandes soluços sacudindo-lhe o corpo, ele a abraçou, acariciando-a suavemente. Esperando a tempestade passar por si mesma. Sinto muito, disse ela. Não sei o que me fez chorar assim. Desapontamento? Catherine olhou depressa, pronta para protestar, e então viu que ele a estava provocando. Tomou-a nos braços e amou-a de novo. Foi ainda mais incrível que da primeira vez. Depois ficaram deitados e ele falou, mas Catherine não escutou. Tudo o que queria era ouvir o som de sua voz, e não lhe importava o que estivesse dizendo. Sabia que jamais poderia existir alguém para ela senão este homem, e sabia que este homem jamais poderia pertencer a uma só mulher, que provavelmente nunca mais o reveria, que fora apenas uma conquista a mais para ele. Percebeu que a voz se calara e que ele a estava observando. Você não ouviu uma palavra do que eu disse. Desculpe, disse ela, eu estava sonhando acordada. Eu deveria estar ofendido, disse ele em tom de censura. Você só está interessada em mim por causa do meu corpo. Ela passou as mãos pelo tórax bronzeado. Não sou perita, disse, mas creio que este servirá perfeitamente. Sorriu. Ele serviu perfeitamente. Queria perguntar-lhe se a apreciara, mas tinha medo de fazê-lo. Você é linda, Cat. Emocionou-se ao ouvi-lo dizer isso, mas ao mesmo tempo lamentou-o. Tudo o que ele dizia já dissera 1000 vezes a outras mulheres. Imaginou como seria o jeito de ele dizer adeus. Telefone-me qualquer dia desses, ou eu telefono para você. Talvez ele até quisesse vê-la mais 1 ou 2 vezes, antes de passar para outra. Bem, não havia ninguém a culpar senão ela própria. Sabia muito bem em que estava se metendo. Eu entrei nisso com os olhos e as pernas bem abertos. Não importa o que acontecer, não devo culpá-lo nunca. Ele deslizou os braços em torno dela e a abraçou. Sabe que você é uma garota muito especial, Cat? Sabe que você é uma garota muito especial? Alice, Susan, Margaret, Peggy, Lana. Percebi isto desde a primeira vez que a vi. Nunca me senti assim por ninguém. Janet, Evelyn, Ruth, Georgia, ad infinitum. Ela encostou a cabeça no peito dele sem coragem suficiente para falar e o abraçou com força, despedindo-se silenciosamente. Estou com fome, disse Larry. Sabe o que estou com vontade de fazer? Catherine sorriu. É claro que sei. Larry riu para ela. Sabe de uma coisa? Você é uma maníaca sexual. Catherine levantou os olhos para ele. Obrigada. Ele a levou para o boxe e abriu o chuveiro. Pegou uma touca de banho que estava pendurada num gancho da parede e a pôs na cabeça de Catherine, enfiando-lhe o cabelo para dentro. Venha, disse, e a puxou para debaixo do frio jato d'água. Pegou um sabonete e começou a lavar o corpo dela, partindo do pescoço, descendo para os braços, circundando lentamente os seios, baixando para o estômago e as coxas. Ela começou a sentir uma excitação. Tomou o sabão dele e começou a lavá-lo, cobrindo de espuma o peito e o estômago, descendo entre as pernas. Depois eles se vestiram, tomaram o carro e foram até Maryland, lá encontrando um pequeno restaurante ainda aberto, onde comeram lagosta com champanhe. Às 5 horas da manhã, Catherine discou o número da casa de William Fraser e ficou escutando o telefone tocar a 120 quilômetros de distância, até que finalmente a voz sonolenta de Fraser surgiu ao telefone e disse: Alô? Alô, Bill, é Catherine. Catherine, tentei telefonar para você a noite inteira. Onde está? Você está bem? Estou ótima. Estou em Maryland com Larry Douglas. Acabamos de nos casar.